O cinema, ao longo da sua existência, enfrentou muitos momentos de crise e transformação. Da película ao digital, passamos por diferentes tipos de formato que impuseram novas formas de consumo. Seja o filme como a desculpa para o namoro no drive-in, a televisão e o videocassete ameaçando o chamado cinema de rua, o cinema sempre impôs novas formas de sociabilidade. Quem não sente saudade de alugar 3 filmes numa sexta-feira para entregar na segunda? Ou, na atualidade, uma das frases mais faladas que a gente escuta: mas esse filme tem na Netflix? E dessa vez, temos visto uma nova forma de conduta orientada pelas normas estabelecidas pela OMS para conter o avanço do Covid-19, consolidar um formato muito específico do cinema, que é o streaming. E é sobre os impactos da pandemia do Covid-19 que iremos debater nesta primeira live do Cine Darcy. Estima-se um prejuízo muito grande para o cinema nacional, digamos assim, tanto na questão dos produtores de cinema quanto nos distribuidores, né? Era uma situação que já não ia muito bem, principalmente para a questão dos produtores de cinema, ou seja, as pessoas que queriam um cinema nacional, né? Tem até uma fala publicada no Isto É, do Paulo Moretti, que ele é um cara fundador da O2, O20, O2, H2O, H2O, isso, uma produtora de cinema brasileiro, falando que o governo brasileiro era pior que a pandemia, né? Nesse sentido. Então, porque a pandemia é ruim para qualquer equipamento cultural, de maneira geral, né, que a gente está vendo no Brasil inteiro, mas especificamente no cinema brasileiro, né, que já vinha, né, com problemas de incentivos fiscais da própria Ancine, né, editais que não estavam saindo, né, então já vinha mal da perna e com a pandemia esse quadro piorou, né, e piorou também para as pessoas que exibem, né, para as empresas que exibem cinema no Brasil, né. E aí isso tem um paralelo também com essa indústria audiovisual, uma indústria cinematográfica internacional, né. A gente tem os distribuidores, mais ou menos, eu não sei especificar, mas a grande maioria do filme que são passados aqui no Brasil são filmes estrangeiros, né? E que também estão com problema de produção dos Estados Unidos e, bom, a maioria hollywoodiana, né? Que dão problema de produção, né? Então, tem também essa questão do problema das salas de cinema, né? De voltar, que tem muitos empregos diretos e indiretos que o cinema acarreta, né? Mas a volta ao cinema também depende desses lançamentos, né? Depende também dessa produção nacional, né? Para que tenham bom, para que a sala possa voltar, né? Especula de a sala de cinema voltar exibindo filmes antigos ainda, né? Não sei, né? E é um pouco também disso de que foi colocado, que também está consolidando o mercado de streaming, né? Então a gente tem o Netflix se mantém como a maior indústria de entretenimento, né? O valor de mercado dela supera até a da Disney, né? Porque justamente na pandemia ela cresceu muito, né? E aí, nesse processo de que ela cresceu, ela também consolidou e consolida um aspecto, um modo de ver filme, né? Um modo de assistir cinema, né? Que é diferente da experiência da grande tela, né? Que é a experiência diferente da experiência de ir ao cinema, né? Apesar de que alguns especialistas acham que esse evento, né? Evento e cinema não vai parar, mas ele é um golpe duro a algumas pequenas produções, né? Que talvez possa encontrar até no stream uma forma de sobrevivência, né? Um outro aspecto, né, que é bom salientar, né, que estamos próximos, né, de uma talvez volta de cinema, então eu só queria falar um pouco que a Europa voltou, por exemplo, sobre 50% cerca da sua capacidade, mas está tendo problema também com as estreias nos Estados Unidos, que não voltou com sua capacidade total, né? Então, é um duro golpe, de maneira geral, essa indústria cultural, mas, ao que parece, né, o golpe vai ser dado mesmo para o cinema independente, para o cinema autoral, que
que tem muita força aqui no Brasil, né? Então, é esse cineasta, esse tipo de produção que vai se sentir mais o impacto dessa pandemia, né? Os festivais, de um modo geral, se adequaram. Eu gostaria de lembrar que a própria história desses grandes festivais, o de Veneza, o de Cannes, esses festivais surgiram nos pós-guerra, justamente para trazer de volta o público para o cinema nacional deles. Depois é que abriram para as produções internacionais. Então, na verdade, não tem nada monolítico, né? O filme da Petra Costa, que foi para o Oscar, né? Também foi produzido pelo Netflix, o Netflix virou um produtor. E toda a produção é bem-vinda, na verdade. Eu não sei quanto a estar ou não numa tela de um festival como Cannes, não sei, essa não é a minha opinião, porque tudo tem muito grande mobilidade. E essa pandemia está provando isso, né? Eu acho que o fato da gente estar aqui numa live, quer dizer, hoje existe uma programação cultural riquíssima. Eu estava vendo uma matéria, né, do Felipe Pitanga, na revista Fórum, que enumerou a quantidade, ele deu o link, ele coloca lá o link, a quantidade de festivais nacionais e internacionais que estão disponíveis para a gente ver aqui na tela pequena. Eu, por exemplo, sinto muita falta da tela grande, eu acho que a experiência do cinema, a sala escura, a tela grande, o som que te carrega, né, para dentro da tela, é fundamental, porque, entre outras coisas, a gente tem perdido muito o poder de concentração da gente. Não que a gente tenha desenvolvido isso demais anteriormente, mas hoje está um pouco pior. E a sala de cinema, ela te convida a esse mergulho. Era toda escura, ela te joga para a tela e, com exceção do cheirinho de pipoca que às vezes tem lá fora, você fica todo voltado para uma experiência sensorial e uma experiência de leitura do que está se passando na tela. Né? Agora, eu acho que está tendo muita coisa, as pessoas estão podendo escolher. Eu, por exemplo, estou numa situação que tem 3 filmes que eu quero ver no mesmo horário. Então, eu, como já passei da fase de overdose, né, quando eu ia a um festival de cinema, que eu queria ver tudo, via 5 filmes por dia, depois confundia tudo, não conseguia digerir. Eu parei de ter essas angústias. Mas hoje eu estou retomando essas angústias por conta da riqueza de propostas, da riqueza de oportunidades que nós estamos tendo. Né? Agora, acho que isso uma hora vai acabar, a experiência de ir aos espaços de cultura, aos teatros, aos shows, vai voltar, não sei quando, mas vai voltar. Mas eu acho que agora a gente tem que aproveitar esses dispositivos que foram criados ou foram recuperados já para que algumas coisas fossem feitas. Né? Os festivais hoje estão fazendo isso. Eu, por exemplo, o Festival do Rio já começou a pensar na sua edição. Eu sou uma das curadoras da nossa geração, do Festival do Rio, e a gente já começou a pensar o que fazer e o que tentar fazer de bom, quer dizer, de novidade, porque a gente está tendo muita coisa. Então, está aí, né? Acabou de ter o Com Kids, acabou. Eu só, dos festivais que eu conheço, que eu trabalho, eu só não sei agora como é que vai ficar a mostra de São Miguel do Gostoso, a mostra de cinema de Gostoso, que é uma das mais maravilhosas que eu conheço. Eu trabalho nela desde antes do início, porque a gente fazia formação com os jovens de São Miguel do Gostoso. É uma das mostras mais bonitas que tem, com filmes brasileiros de outra qualidade. Mas o que a gente pode dizer é que hoje está tendo muita coisa. Né? Pode não ser o melhor,
né? Eu, por exemplo, tenho uma tela grandona para ver algumas coisas, né? Mas mesmo assim não é a mesma experiência. Meus cachorros latem, meus gatos miam, enfim. Eu não consigo ficar totalmente jogada dentro do que eu estou vendo. Então, tem a luz em volta, tem, né, a visão periférica que vê fora da tela também, o que não acontece na sala escura. Mas eu acho que os festivais estão se adequando para navegar, digamos assim, nessa tempestade desse ano, e talvez chegar a um porto mais adiante, onde a gente tenha ganhos, porque não me parece bom a gente tirar coisas, a gente acrescentar possibilidades é sempre bom, né? Então, voltam as salas, voltam os equipamentos culturais, mas a gente continua tendo lives, a gente continua tendo a possibilidade de estar em casa também, partilhando, participando e se abastecendo de coisas boas. Ao mesmo tempo que a gente tem feito coisas agora, assim, a gente se mantém muito atento aos próximos passos, e é tudo muito imprevisível, né? Com o movimento de volta, etc. Mas com o momento da pandemia, a gente logo em março, a gente começou a implementar a ação do Cine Debate. Na verdade, a gente se baseou numa tradição que a gente já vinha trazendo de algum tempo do cinema presencial, que era as quintas-feiras, que é geralmente o fim da semana cinematográfica, né? Vai haver troca de filmes. A gente procurava sempre realizar um debate, era um momento de sessões de debate. Então, isso já era, de certa forma, uma política pensando essas diversas formas de se experimentar a produção audiovisual, né? Ou seja, à medida que a televisão e os canais de streaming, etc., que essa oferta, né, dos filmes em si se tornou muito grande, a gente percebeu uma alteração do público, de uma maneira geral, ao longo do tempo. Ou seja, um público mais tradicionalmente ligado, ou de gerações mais próximas à experiência do cinema mesmo, que mantinha uma tendência de acompanhar o cinema. O público mais jovem começou a se distanciar um pouco, e isso é bem marcante no cinema da UF, no sentido que também é um cinema de universidade, né? Então, essa perda de um público mais jovem, essa diminuição do público mais jovem era uma coisa que chamava a nossa atenção. E o Cine Debate, nas quintas-feiras, era uma coisa que tinha um impacto, no sentido de oferecer a oportunidade de assistir o filme e assistir um debate com o diretor, com professores, com atores envolvidos no filme. Essa experiência a mais da experiência de ver o filme, ela tinha um resultado interessante com relação ao público, e atrair um público estudante de cinema, um público interessado. Então, a gente resolveu, logo no início da pandemia, tentar reproduzir isso de alguma forma no meio virtual. E é interessante que no primeiro momento, acho, da pandemia, acho que como todo mundo que trabalha com cultura ou de outros setores, a gente tende a simular ou tentar reproduzir experiências presenciais no meio virtual, né? Os shows, as lives, etc. E eu acho que essa quarentena já vem durando um tempo longo, então também eu acho que tem um momento agora que a gente tem experimentado ou percebido assim, potenciais e diferenças, assim, tratado, na verdade, como outros caminhos de comunicação, né? E uma coisa que é interessante para a produção do Cine Debate, e que a gente tem conseguido trazer, é que a gente conseguiu filmes bastante interessantes, né, em parceria com as distribuidoras também, que passavam por um momento difícil, e distribuidoras, sobretudo, independentes de cinema nacional, que estavam passando por sérias dificuldades para projetar os seus filmes. Então, a gente conseguiu trazer coisas bastante interessantes,
mas, ao mesmo tempo, também os custos de logística, ou seja, a ausência de custos de logística, permitia que a gente montasse mesas ou grupos de debate com bastante liberdade, ou seja, procurando tematicamente pessoas de vários lugares do país. E isso teve um impacto que a gente foi percebendo que, se no início das exibições do Cine Debate a gente tinha uma tendência de público mais cativo, mais territorializado em volta da UFA, a gente começou a perceber também que, dependendo do filme, do tema, dos participantes, a gente tinha uma projeção que era nacional. Outro dia eu ouvi a Ana Mulaer falar o seguinte, a produção de conteúdo vai continuar, não adianta, porque agora ficou muito mais fácil produzir, pode não se produzir filmes como, de um modo geral, é feito, né? Mas não vai parar. Agora, é uma coisa importante, uma luta para que os mecanismos permaneçam, mecanismos para produção de filmes. A gente tem um Codecine, que é um imposto que não é, ele é específico do cinema, ele é específico da atividade, então ele não pode ser desviado para outra coisa. E a gente tem que continuar batalhando para que essas coisas sejam disponibilizadas para os produtores, para os diretores, para quem quiser fazer cinema e tiver como oferecer um produto. Agora, eu acho que, independente disso, eu estou ouvindo os realizadores dizerem que não vão parar, né? Qualquer coisa, eles pegam uma câmera do amigo, enfim, vai ser feito. Isso já não é a primeira vez que o cinema brasileiro sofre um ataque, a cultura brasileira, né? E nem por isso parou. Eu acho que até o cinema brasileiro vive dessa forma, né, de ter um momento muito propício à criatividade, né, de produção cinematográfica, tentando driblar toda a carência que a gente vai ter. Vai ser um período muito ruim, né, mas, como a Beth falou, também a acessibilidade para produzir filme é muito grande, né. Hoje mesmo eu tenho visto uma notícia de 3 filmes brasileiros sendo feitos em casa, com diretores consagrados, né, em meio à pandemia, né? Então, os atores estão se filmando, né? Os atores não estão entrando em contato com o diretor, estão se filmando dentro de casa, né? Então, claro, isso também é muito limitado, porque é limitado por um determinado roteiro, é limitado por uma determinada temática, mas acho que só mostra a criatividade, né, da produção dos produtores nacionais, né, em produzir conteúdo. Que, independente dessas dificuldades, assim, tanto nacionalmente, assim, a produção nacional está acostumada com esses momentos, como eu acho também que um cinema muito relevante internacional, de cenários com muito mais dificuldade econômica e dificuldades também, enfim, de uma gestão centralista, né, das expressões artísticas locais, tem produzido um cinema dos mais relevantes internacionalmente. Então, eu acho que cabe também uma percepção de público, talvez. Assim. Eu acho que é uma coisa para se refletir, é a gente buscar um cinema que tem sido feito em outros cantos também, outros tipos de cinema que tem menos acesso e que tem sido produzidos de maneira primorosa, criando obras muito importantes, mas que não têm repercussão internacional. Assim, por exemplo, eu posso citar o cinema que tem sido produzido pelos indígenas no Mato Grosso do Sul ou em outros lugares, que são produções audiovisuais relevantes, mas que não têm nenhum incentivo, ou tem muita dificuldade de ter incentivo, tem sido feito. Eu acho que a gente ampliar também a nossa percepção sobre o que é cinema e sobre o que é produção audiovisual, para além das estruturas de distribuição, eu acho que é fundamental para a gente se manter com uma perspectiva crítica sobre a produção de cinema, produção de linguagem, produção de significado.